A primeira vez que uma levantou as duas patas da frente para mim, eu tava com a mão a menos de um palmo dela. Foi dentro de um galpão, num canto onde alguém tinha empilhado uns cachos de banana para amadurecer. Ela não correu. Não fugiu. Ela subiu na ponta das pernas de trás, ergueu a frente do corpo e ficou me encarando, parada, como quem diz assim, o próximo passo é seu. Eu recuei devagar, sem dar as costas, porque no mato a gente aprende que movimento brusco é o que provoca a mordida. Naquele momento eu entendi uma coisa que nenhum livro tinha me ensinado direito. A aranha considerada a mais perigosa do mundo não vive num deserto distante, não vive do outro lado do planeta. Ela mora aqui. No Brasil, provavelmente mais perto de você do que você gostaria de saber. O nome dela é armadeira. Em alguns lugares chamam de aranha-armadeira, em outros de aranha da banana. Para a ciência, é foneutria. E antes que a gente entre fundo nessa história, deixa eu te dizer por que essa criatura ganhou esse título de mais perigosa do mundo, porque não foi por acaso, e também não é bem pelo motivo que a maioria imagina. Se você tá chegando agora nessa trilha comigo, no vídeo passado a gente andou pelo seu próprio quintal atrás das cobras que se escondem na folhagem, na lenha, no entulho. Se esse tipo de assunto te prende, se aprender a mecânica real do que é perigoso na natureza brasileira te interessa, se inscreve no canal e me acompanha, porque hoje a gente desce um degrau e vai olhar de perto uma criatura que faz uma coisa que quase nenhuma cobra faz. Ela não espera você chegar até ela. Muitas vezes é ela que chega até você. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso, porque é o coração de tudo. A maioria das aranhas que a gente conhece é bicho de teia. Ela tece uma armadilha num canto, fica parada esperando, e o perigo dela para você é praticamente zero, porque ela não sai daquele ponto. A armadeira é o oposto disso. Ela não tece teia para caçar. Ela é uma caçadora de chão, uma andarilha da noite. Quando o sol se põe, ela sai a pé procurando comida, percorrendo o chão da mata, os muros, os cantos escuros. E é exatamente esse hábito de andar e de se enfiar em qualquer fresta que amadureça no calor que faz ela cruzar com a gente com muito mais frequência do que qualquer aranha de teia cruzaria. Ela ocorre numa parte enorme do Brasil. Do sudeste ao sul, subindo pela Mata Atlântica, entrando no centro-oeste, aparecendo na Amazônia com espécies primas. Ou seja, não é um bicho de uma região só, de um recanto perdido. É uma criatura de boa parte do território, e principalmente de onde tem gente, plantação e mata perto uma da outra. É por isso que ela entra na estatística dos acidentes de um jeito que a fama dela nem sempre explica. Agora, por que ela levanta as patas? Aquilo que eu vi naquele galpão, aquele gesto de erguer o corpo e mostrar a frente, tem nome e tem função. É uma postura de defesa e de aviso. Quando ela se sente encurralada, sem rota de fuga, ela sobe nas pernas traseiras, abre as patas dianteiras, e às vezes até mostra a parte de baixo do corpo, que costuma ter uma coloração mais viva, avermelhada nas quelíceras, aquela peça da boca onde ficam as presas. É um sinal. É ela dizendo, na linguagem dela, eu te vejo, não me pressione. O problema é que a gente, na maioria das vezes, nem chega a ver esse aviso. Porque o acidente com a armadeira quase nunca acontece com ela na parede, à mostra, na sua frente. Acontece no escuro. Acontece com a mão. E aqui a gente chega no ponto que junta tudo, onde ela se esconde. Presta atenção nessa lista, porque é uma lista de lugares que você toca sem pensar. Dentro de um cacho de banana, e não é à toa que ela é chamada de aranha da banana, porque ela adora se abrigar entre as pencas, no fresco, no úmido. Dentro de um tênis ou de uma bota deixada do lado de fora, ou na área de serviço, ou perto da porta que dá pro quintal. Numa pilha de lenha, entre os gravetos, no lugar exato onde a mão desce para pegar o próximo pedaço. Numa toalha esquecida no varal a noite toda. Atrás de uma cortina, dentro de uma caixa de papelão no depósito, sob o vaso de planta que ficou parado meses. Ela procura o que qualquer bicho procura, um esconderijo apertado, escuro e úmido para passar o dia. E acontece que a nossa casa, o nosso quintal,
tá cheio desses esconderijos. Então o acidente típico não é dramático como você imagina. Não é a aranha pulando na sua cara. É uma pessoa calçando o sapato de manhã sem olhar. É uma mão que entra na caixa de banana no depósito. É alguém recolhendo a roupa, sacudindo a toalha. A armadeira, encurralada de repente contra a pele, faz a única coisa que sabe fazer para se defender, ela morde. E é aqui que a gente precisa falar da arma dela de verdade, porque é uma arma sofisticada. O veneno da armadeira é neurotóxico. Isso significa que ele não age destruindo o tecido no lugar da picada, como faz o de algumas cobras. Ele age no sistema nervoso, mexendo com a forma como os teus nervos conversam com os teus músculos. Ele age sobre os canais que controlam a passagem de sódio nas células nervosas, mantendo eles abertos quando deveriam fechar, e o resultado disso é uma tempestade de sinais. Os nervos disparam sem parar. Na prática, na pessoa, isso começa com uma dor local intensa, uma dor que sobe, que irradia, muito além do tamanho do bichinho que picou. Vem suor, o coração dispara ou desacelera, a pressão sobe, às vezes vem tremores, salivação, náusea. Em casos mais sérios, principalmente em crianças pequenas e em idosos, pode ir mais longe, mexer com o ritmo do coração, com a respiração. Uma criatura que cabe na palma da mão, capaz de virar o corpo de um adulto do avesso. E tem um detalhe que costuma surpreender quem ouve pela primeira vez, em alguns casos, principalmente nos homens, o veneno provoca uma reação prolongada e dolorosa no corpo, algo que a medicina estuda até hoje justamente para entender melhor como essa toxina age sobre os nervos. Não é anedota de beira de estrada. É a assinatura de um veneno que mexe com o sistema nervoso num nível muito fino, muito preciso. Mas, e eu preciso que você guarde isso com o mesmo cuidado que guarda o resto, na esmagadora maioria dos casos o desfecho não é a morte. E é aí que o título de mais perigosa do mundo precisa ser lido com honestidade. Ele vem principalmente da potência do veneno em testes e da frequência com que essa aranha, por causa desse jeito andarilho, acaba encostando na gente. Não vem de um rastro de mortes espalhado por aí. A maioria das picadas evolui com dor forte e sintomas que passam com atendimento. Os quadros graves, aqueles que ameaçam de verdade, são a minoria, e recaem sobretudo sobre os mais frágeis. Isso não diminui o respeito que ela merece. Muda a natureza do respeito. Não é pânico. É atenção. Deixa eu te contar como termina, na prática, uma picada dessas quando a pessoa faz o certo. A dor aparece, forte, e a pessoa procura atendimento. No serviço de saúde, na maioria dos casos, o tratamento é justamente controlar essa dor, observar a pessoa, e só nos casos mais sérios se usa o soro específico, o soro antiaracnídico, que aqui no Brasil sai em boa parte da tradição do Instituto Butantan, o mesmo instituto que produz o soro para picada de cobra, de escorpião, de aranha. É por isso que, mais adiante, eu vou insistir no número que você devia ter salvo. Guarda esse fio da meada, que a gente volta nele no fim. Agora eu quero fazer uma coisa que acho justa, que é botar a armadeira ao lado das outras aranhas que a fama pinta como monstros, para você enxergar a diferença entre reputação e mecânica. Porque a fama, na natureza, engana quase sempre. Vamos começar pela mais injustiçada de todas, a caranguejeira. Aquela aranha enorme, peluda, do tamanho de um pires, que aparece em filmes sempre como a vilã, sempre subindo pela perna do mocinho enquanto a música faz suspense. Pois eu vou te dizer, no meu tempo de mato eu cruzei com muitas, e a caranguejeira é, pra gente, praticamente inofensiva. O veneno dela, para um ser humano, costuma dar no máximo um incômodo parecido com uma ferroada, uma dor local, uma coceira. O tamanho dela assusta, mas o tamanho não é a arma. Algumas espécies soltam pelos urticantes quando se sentem ameaçadas, aqueles pelinhos que causam irritação na pele e nos olhos, e é bom não esfregar a mão. Mas ela não é a assassina que o cinema vendeu. É um exemplo perfeito de como o susto que um bicho causa não tem nada a ver com o perigo real que ele oferece.
Do outro lado, a viúva negra. Essa tem fama pesada mundo afora, e existe no Brasil também, geralmente pequena, preta, com aquela marca avermelhada. O veneno dela também é neurotóxico, também poderoso na proporção do tamanho, e causa dor, cãibras, aquele endurecimento muscular. Mas a viúva é o oposto da armadeira no comportamento. Ela é tímida, discreta, fica no canto da teia dela, em vegetação rasteira, sob pedras, em cantos parados. Ela não sai andando pela sua casa à noite. Para você ser picado por uma viúva, em geral, você tem que ir até ela, enfiar a mão onde ela mora. Ela não vai te procurar. E tem a mais silenciosa das três, a que eu respeito de um jeito diferente, a aranha marrom. Essa é pequena, discreta, marronzinha, do tamanho de uma moeda com as pernas abertas, e o veneno dela nem é neurotóxico. É o contrário do da armadeira. Ele age destruindo o tecido no lugar. Uma picada de aranha marrom muitas vezes nem dói na hora. A pessoa nem percebe. E dias depois começa a aparecer uma ferida que escurece, que necrosa, que não cicatriza direito, e que pode virar um problema sério. Ela também gosta de se esconder em roupa guardada, atrás de móvel, dentro de toalha. Se a armadeira é a ameaça que se anuncia levantando as patas, a aranha marrom é a ameaça que nunca se anuncia. Duas aranhas, dois venenos opostos, dois jeitos completamente diferentes de ser perigosa. E nenhuma delas é grande. Nenhuma delas é o monstro do filme. Tá vendo o padrão? A criatura que mais assusta pelo tamanho é quase inofensiva. As que realmente mandam gente pro pronto-socorro cabem na palma da mão, e cada uma joga um jogo diferente. O tamanho engana. A fama engana. O que não engana é a mecânica, onde o bicho vive, como ele se defende, o que o veneno dele faz de verdade no teu corpo. Então vamos fechar o círculo e voltar para a armadeira, porque agora dá para entender por que ela merece um lugar à parte. Não é o veneno mais mortal que existe, embora seja dos mais potentes. Não é a maior. O que a torna, na prática do dia a dia, a mais perigosa, é a combinação de três coisas ao mesmo tempo. Um veneno de ação rápida e forte. Um hábito de andar e caçar no chão que a coloca no nosso caminho. E uma predileção justamente pelos cantos que a gente enfia a mão sem olhar. A viúva espera na teia. A caranguejeira só quer que você a deixe em paz. A armadeira, essa, se abriga na sua banana, no seu sapato, na sua lenha, e reage quando a pele te empurra contra ela. Ela não te caça como presa, que fique claro, você não é comida para ela. Mas, entre todas, é a que mais compartilha o teu espaço sem você saber. E aqui, antes de fechar, eu quero trocar de tom com você. Guarda isso, que é o que de verdade importa nessa história toda. Nada disso é motivo para você olhar para cada canto da tua casa com pavor. Pavor não protege ninguém. O que protege é o hábito, o gesto simples repetido até virar automático. Antes de calçar o sapato ou a bota que passou a noite do lado de fora, ou na área, bate ele de boca para baixo, sacode. Leva 2 segundos e resolve o problema mais comum de todos. Ao pegar lenha, ao mexer em pilha de tijolo, entulho, madeira parada, use luva, e olhe antes de enfiar a mão. Trouxe banana da feira ou colheu no quintal? Dá uma olhada no cacho, com calma, antes de guardar. Roupa e toalha que ficaram no varal a noite toda, sacode antes de vestir. Não são regras de quem vive com medo. São regras de quem conhece o mato e por isso não precisa ter medo dele. E se acontecer, se alguém for picado, o caminho é um só e é simples. Não corta, não aperta, não faz torniquete, não põe borra de café nem folha nem nada dessas crendices que só atrapalham. Lava o local com água e sabão, mantenha a pessoa calma, e procura atendimento quanto antes, porque a dor pode ser forte e o serviço de saúde sabe controlar isso. Se der para levar ou fotografar a aranha com segurança, sem se arriscar de novo, ajuda a identificação. E deixa salvo no teu celular, agora, o número do SAMU,
o 192, e do Centro de Controle de Intoxicações da tua região. Esse número vale por qualquer feitiço, por qualquer superstição de beira de estrada. É a diferença real entre um susto que vira história e um susto que vira caso grave. Porque no fim é isso que eu queria que você levasse dessa trilha. A armadeira não é uma vilã. Ela não te odeia, não te persegue, não quer te fazer mal. Ela é uma caçadora perfeitamente construída para viver na terra brasileira, fazendo, com uma precisão impressionante, exatamente aquilo para que a natureza preparou. O perigo quase nunca está no bicho. Está na mão que desce na lenha sem olhar. Está em achar que a criatura mais perigosa do mundo vive longe, quando ela dorme a poucos metros de onde você toma café. Respeito, não pânico. É essa a diferença entre conviver com o mato e ser pego por ele. A gente andou pelo chão hoje, pelos cantos escuros e úmidos onde a armadeira se enfia. No próximo, eu quero te levar para dentro da cidade, pro azulejo do banheiro, pro ralo, para um bicho que não se esconde na mata, mas que invadiu as nossas casas de um jeito que nenhuma aranha conseguiu, e que se multiplica sozinho, sem nem precisar de macho. Um assassino urbano de rabo levantado. Mas isso é a próxima história. Até lá, sacode a bota. Olho no chão. E o número do Butantan salvo no celular.